Olá, eu sou a professora Desirê, estamos aqui mais uma vez no quadro Escrevendo Certo e eu trouxe um assunto de extrema importância para aqueles que interessam em escrever bem. O assunto é qualidade de um texto. Eu trouxe aqui a coesão e a coerência para que a gente possa entender, e desmistificar determinadas dúvidas que a gente tem, tentando sempre associar teoria com a prática no momento da escrita. Sendo assim, a coesão a gente pode entendê-la como sendo microestruturas gramaticais, isto é, tudo que está na regra da gramática a gente pode entender como um elemento de coesão, porque é esse elemento de coesão que são as partes que compõem o texto, se a gente for desmembrá-lo, e a partir deles a gente consegue estabelecer uma unidade de sentido que virá a ser o texto. Sendo assim, é importante que essas partes, essas microestruturas gramaticais, elas estejam organizadas numa determinada ordem, sintaticamente falando, para formar um todo com sentido. E esse todo viria a ser exatamente o texto, escrito ou verbalizado. Outro ponto importante para que haja aceitação e compreensão do texto é exatamente a questão da coerência. A partir do momento que o candidato, ou então que o escritor, ou qualquer falante da língua portuguesa, ele é coerente, significa dizer que o texto dele teve sentido. Se o texto teve sentido, significa dizer que a macroestrutura textual foi bem organizada a partir da coesão. Sendo assim, houve um sentido global do texto e esse sentido global é exatamente o que estabelece o sentido. Outro ponto importante em relação à coerência é exatamente o princípio da não contradição. Se eu estou construindo um parágrafo, é de extrema importância que eu dê continuidade para que esse texto tenha sentido. Eu não posso afirmar uma tese no determinado parágrafo e no próximo me contradizer, de forma nenhuma. Eu tenho que estar sempre estabelecendo uma relação harmoniosa entre os parágrafos para que assim se estabeleça a coerência. Além disso, também tem a ver com a coerência a questão do repertório cultural que o candidato, que a pessoa tem ao estabelecer, ao selecionar e organizar determinados assuntos para que ele escreva. Sendo assim, isso também tem tudo a ver com o aspecto macroestrutural, porque é exatamente a seleção de repertório que cada pessoa tem ao escrever suas ideias. Já estamos de volta com o programa Impressão, aqui pela TV Assembleia, a Imagem da Cidadania, e hoje entrevistando Políbio Alves, o nosso escritor paraibano, nasceu ali em Cruz das Armas. Políbio, esse livro você traz Os Objetos Indomáveis, é um livro de poesias que você confeccionou, e você faz toda uma construção aqui nesse texto aqui. O que você trata tanto aqui nas informações desse livro aqui? Olha, eu sempre desejei ser Políbio Alves, eu acho que isso é difícil. Eu nunca sei ser escritor nenhum, nem poeta nenhum. Eu bebi em todas as fontes, ainda hoje eu continuo lendo muito. E os estudiosos de literatura dizem que esse livro é de poesia. Eu não estou preocupado, eu digo que é um texto. É um texto. Outros dizem, ele escreveu um romance. Não estou preocupado com isso. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você falou que bebeu de todas as fontes, mas você diria assim que não tem algo de alguém, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego, é você mesmo? Sou eu mesmo. Isso, os estudiosos chegam à conclusão disso. Tanto que Varadouro, o livro que me tornou conhecido, com esse livro eu participei do Ano Cultural em 2011, é um épico que não é um ser humano. Então eu sou um único agora que peguei um rio e transformei num épico, num elemento de valor, de eroticidade. Muito bem. Isso em Varadouro, no livro Varadouro. Porque qualquer livro épico, o homem é um herói imbalável. E o herói de Varadouro é o Rio Sanhoá, o nosso centro histórico. As suas histórias, a sua arquitetura. Até nisso, eu fiz questão. Eu li tudo sobre época. Eu digo, não vou fazer assim. Vai ser o Rio. Aí eu humanizei o Rio. Que legal. Eu queria que você me permitisse, Políbio, para ler aqui um pouco do seu texto aqui, que está aqui no livro, na página 74. Eu vou ler aqui. Não. Muito bem. Por todos os translados, o verbo passivo vazado.
enclausurada bigorna nos malarmes da morma, pseudo-embriaguez de mórbida lucidez. E aí você vai seguindo, tem aqui Fosso de Garatujás, após céticas escusas, página de arquivo do homem ainda vivo. Então são a frase aqui do texto aqui do Políbio, né, do livro Os Objetos Indomáveis. Agora você me contava que você passou pelo momento de perseguição por causa da ditadura militar, mas também foi coroado, vamos dizer assim. Você fez um trabalho belíssimo lá no Rio de Janeiro, na parte de alfabetização, com pessoas lá, com crianças, e aí ele rendeu até o título de cidadão lá do Rio de Janeiro, do Carioca. Isso em 74, eu sou cidadão carioca, porque eu fui para a favela do Jacarezinho alfabetizar as pessoas, né? Adulto, comecei com adulto. Eu formei um grupo de 10. Esses 10... Mas o que levou você a fazer esse trabalho? Okay. O que levou você a fazer esse trabalho? Eu digo, não, eu quero fazer alguma coisa. Já que eu estou estudando, se alguém aqui não souber ler, eu quero ensinar. E não era pago, não. Nessa época, tudo assim, de forma voluntária. Nessa época é voluntário. Nessa época eu não tinha nenhum emprego público ainda, né? Você já tinha um exemplo da sua mãe, né? Que trabalhava como enfermeira do Padre Zé, né? Que é um trabalho voluntário. Então eu fui fazer esse trabalho lá na favela. E isso foi se multiplicando. Depois eu fui também criando o sentimento de cidadania daquele povo. No final, todo mundo sabia tudo em lições assim. E ninguém tirava 9, todo mundo tinha que tirar 10. Eu repetia, presidente da República, quem é? Pá, todo mundo, como um papagaio. E aprendi. Olha que coisa muito interessante. Isso lhe rendeu esse prêmio. Nós vamos a mais um quadro agora, Políbio. Nós vamos mostrar para você uma frase de um autor bem conhecido, que você vai acompanhar agora. Esperar é doloroso. Esquecer é doloroso. Mas não saber o que fazer é o pior tipo de sofrimento. Paulo Coelho. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você não sai daí. Nós estamos entrevistando hoje Políbio Alves.